E recebendo hoje o Fernando de Oliveira, que é o presidente do Sinduscom, que vem hoje falar a respeito da negociação com o Sindicato dos Trabalhadores, o Sintricomp, e também, naturalmente, vai falar aqui do mercado, né, a situação do mercado da construção civil em Brusque e de maneira especial em Santa Catarina, enfim, aquilo que cerca esse momento, né, do mercado da construção civil. Que, assim, para quem está olhando de fora, para quem não tem conhecimento, para quem não é da área da construção civil, não trabalha diretamente com ela, mas me parece assim, em pleno vapor, a situação de Brusque e da região. Eu tenho comentado até com o Fernando, quando a gente se encontra, que essa é a sensação que se tem. Mas em meio a toda essa sensação de mercado funcionando bem, mercado a todo vapor, também se tem uma preocupação muito grande sobre a matéria-prima ou as matérias-primas. Primeiro, o aumento que foi muito grande nos últimos meses aí, pós da pandemia, quando se retomaram as atividades de maneira normal ainda no ano passado, e agora ainda algumas dificuldades, meu caro Valdomiro da Mota, que a gente verifica no mercado, né? A falta de insumos, inclusive, até conversávamos aqui anteriormente com o Fernando, ela já vem desde o ano passado, né? Já vem afetando o setor de um modo geral. Que foi na pandemia ano passado, na verdade, não parou. E aqui em Santa Catarina, em especial, houve uma movimentação bastante forte dos setores ligados à área da construção civil para a retomada das atividades. Eu lembro bem que lá no mês de abril do ano passado, um grupo esteve em reuniões com diversos segmentos, através da própria Fiesc, junto ao governo do estado, para conseguir essa liberação. Só que aí depois começou a ter o problema da falta de produtos, que acabou ficando muito caro. E agora o cenário começa a trazer aí uma certa preocupação, principalmente em relação ao aço. E não é um problema só da região, é um problema de país, viu, Dilei? Sim, é uma situação que se verifica no mundo inteiro, e como nós não somos... Aliás, interessante, né? A gente tem a matéria-prima aqui, mas nós não temos ela pronta. Você tem que mandar para o exterior. Lá eles fazem o processo e mandam para cá. Uma coisa absurda, né? Que o Brasil a Vale do Rio Doce vende, uma das que vende. Lá o processo acontece e você devolve para cá com um preço altíssimo. Que aí é outra discussão. Bom dia, Fernando. Tudo bem? Bom dia, Dilei Silva. Bom dia, Valdomiro da Mota. Bom dia, Rodrigo Santos. É um prazer estar aqui novamente na Rádio Cidade falando um pouquinho sobre mercado, sobre Sinduscom, sobre negociações coletivas, né? Realmente essa questão tem nos preocupado bastante, né, Dilei? A questão dos aumentos dos insumos. Até agora, o mercado da construção civil conseguiu se manter e conseguiu gerar empregos, tanto em Brusque quanto em Santa Catarina e tanto a nível Brasil. Tem conseguido gerar saldo positivo de empregos nesse ano de 2021. A gente não pode ter uma garantia de que isso vá se continuar, até porque, como a gente está falando de aço principalmente, a CEBIC fez uma pesquisa onde 84% das empresas pesquisadas falavam sobre o problema do desabastecimento, prazo de entrega de 60 a 90 dias. Então, isso complica bastante, começa a reduzir o ritmo das obras. A empreiteira, a construtora, se não tem o aço, é obrigado a reduzir o ritmo das obras, se não até parar algumas frentes de trabalhos onde depende do aço e o aço não chega. Aliada a tudo isso, a toda essa falta, ainda tem a questão dos aumentos que estava previsto agora para o início de abril, a partir do dia 1º de abril, de 10% a 15%, mais um repasse das usinas nacionais. Então isso dificulta mais ainda a situação. Na semana passada, a CEBIC teve uma reunião com o ministro Paulo Guedes, onde foi solicitado a redução da carga tributária para importação. Para você ver que
como você mesmo falou, Dirley, o aço, a matéria-prima sai do Brasil, vai para fora, é beneficiada e volta em forma de aço, né? Já beneficiado, matéria acabada. Nós temos aqui em Santa Catarina a Coopercon, que é uma cooperativa onde ela agrupa os Sinduscons e, dentro dos Sinduscons, todas as construtoras do estado que queiram se filiar à Coopercon. E nessa cooperativa, um dos carros-chefes é justamente compras de matérias-primas em grupo para facilitar, para aumentar o volume, ganhar volume e facilitar essas compras. Então, foi importado já uma carga de aço, um navio fechado da Turquia, deve estar chegando agora em maio. Tá? E o grande problema é essa carga tributária. Então, o que a CEBIC está solicitando? É que o governo federal alivie a carga tributária para que facilite essa importação, principalmente nesse momento que as usinas nacionais não estão conseguindo abastecer o mercado. Pelo menos para dar um alento e para garantir esses empregos e essa geração de renda que a construção civil tem proporcionado nesse momento difícil aqui no Brasil. Agora, mesmo com essa cooperativa, mesmo com esses movimentos que buscam facilitar e até baixar o valor, né? Eu ainda ouço por parte das construtoras, Fernando, com quem eu converso aí, os empresários, e eu tenho contato com muitos deles, né? Uma certa dificuldade de cumprimento de contrato. Eu vou te dar um exemplo, vou falar não de Brusco, vou falar lá de Meia Praia. Você tem apartamento lá? Eu também tenho, né? Recentemente eu tive um contato lá com uma construtora que eu, inclusive, não vou citar o nome aqui, mas eu até pedi informação tua a respeito dessa construtora. E essa construtora estava fazendo vários empreendimentos. E eu falei com o proprietário da construtora, disse que, olha, o que a gente está acabando, que já foi tudo pago, isso aí, beleza, já tinha sido comprado material, tinha estoque, uma outra coisinha, mas o que está vindo agora, está se revendo contratos aí, está se buscando novas renegociações. Você acha que isso vai ser um problema, essas renegociações? E como é que está se virando o empresário da construção civil que tem já contratos fechados, né, iniciando obras e está vendo a matéria-prima explodir nessa velocidade que não consegue acompanhar com os contratos? Assim, Dirley, com certeza os contratos que são feitos, principalmente contratos a longo prazo, o reajuste deles normal, que todas as construtoras usam no Brasil, é o CUB. E o grande problema é justamente esse, porque o CUB é uma cesta de produtos, é uma cesta de insumos que compõe toda a matéria, todos os componentes para a construção de um prédio, por exemplo, e que dentro dessa cesta básica de produtos, alguns itens sofreram um aumento muito grande, exorbitante, tipo do aço, tipo do cobre, alumínio, o cimento. Então, quando você anexa todos os componentes que fazem parte dessa cesta para aumentar o CUB, ele não aumenta muito abaixo do que deveria. E isso é que vai ser o grande problema nesses contratos a longo prazo, tá? Porque, com certeza, as empresas não vão ter condições de honrar muitos desses contratos, vão ter que ser renegociados. E na renegociação, vai muito de bom senso, né? Então, com certeza vai ter muitas disputas judiciais onde vai ser difícil chegar a um bom termo, tá? E isso, onde empresas vão ter que honrar contratos, não vão ter condições. Muitas delas podem, inclusive, quebrar, porque uma empresa de porte médio, que está construindo apenas um prédio e que vendeu 70%, 80% dele na planta, como muitas vezes acontece na nossa região. Sim. E com os aumentos que tiveram o cobre, o aço, alumínio, cimento, é impossível, não tem condições de só com o aumento do CUB
amortizar esses custos que a construtora o CUB não está ter. acompanhando isso. Não tem como acompanhar. Se acompanhar, para o mercado. Exato, assim, como eu disse, como são vários itens, quando você... Isso é a mesma coisa da cesta básica a nível Brasil. Você pega a cesta básica, de repente o tomate teve um aumento de 200%. Mas o restante dos componentes da cesta básica teve um aumento de 5%. Quando você vai diluir esse aumento de 200% do tomate na cesta básica toda, isso não representa quase nada. Aí quer dizer, o cidadão que depende dessa cesta básica para viver, ele tira o tomate da cesta. Agora, o construtor não tem como tirar o aço e o cobre da obra dele. Tá entendendo? O cobre, o ano passado, de janeiro a de dezembro, foi 144%, porque eu trabalho nessa área do cobre, eu sei bem os números. 144% de aumento. O aço já deve estar próximo de 200%. O alumínio também. Então, assim, esses itens que tiveram esses aumentos exorbitantes, quando jogam tudo na cesta de produtos que compõem o CUB, eles tiveram uma disparidade muito grande, mas não tem como o construtor substituir o aço por algum outro componente. Ali ele precisa de colocar o aço mesmo. Então, alternativas que se encontram e que se buscaram, talvez uma delas seja realmente a importação, que o governo se sensibilize e que olhe essa situação, que as usinas no Brasil não estão conseguindo abastecer o mercado, então que libere importação, que não seja subsidiado, mas que seja aliviada essa carga tributária, já ajudaria em muito. Eu conversei com o Fernando algum tempo atrás sobre a diferença de mercado aqui na cidade de Brusque e a diferença de mercado no litoral, o nosso litoral aqui, o litoral norte. Eu vou falar do que é próximo da gente. Itajaí, Balneário Camboriú, a região aqui da Costa Esmeralda, né? Itapema, Porto Belo, enfim. Vamos sair um pouquinho ali para Governador Celso Ramos, que cresce assustadoramente, a construção civil também, até Florianópolis. Nós temos uma realidade de mercado diferenciada do custo da obra, que é o mesmo daqui, né? Mais a margem de lucro. Aí, baseado nisso, Fernando, eu estou vendo muita gente aqui de Brusque, empresários do ramo da construção, migrar para o litoral. Você sabe disso. Tem gente que continua investindo aqui, mas também, sem citar nomes, pelo menos 3 aí que você conhece bem, eu também conhece pessoas. Associados nossos, inclusive. Exatamente, que já foi até de diretoria, aliás, participa da diretoria todos até hoje. Que estão investindo, continuam investindo em Brusque, mas já começam a jogar o investimento e o foco para a região do litoral. Isso é ruim para... Você acha que pode acontecer uma migração muito forte aí para o litoral, esquecendo de Brusque? Ou esse espaço é ocupado? Disley, nosso mercado aqui na região, eu vou dizer assim, na região litorânea de Santa Catarina, inclui Brusque também nisso, apesar de ser uma característica diferente, mas é uma região que, assim como nossos construtores saem para construir no litoral, vêm construtores de outras cidades mais do oeste, do norte do Paraná, que ainda vislumbram nesse mercado nosso aqui, que é como muito melhor do que o deles lá. Então, saem construtores daqui, vão para o litoral, saem construtores dessas regiões e vêm para Brusque, que vê aqui um mercado muito bom e em grande expansão. Quanto ao litoral, principalmente, um dos diferenciais, inclusive tem associados da nossa aqui do Sinduscom, a gente conversa sobre isso, que eles dizem, um dos grandes diferenciais é que Brusque, quando você lança um empreendimento e vai vender esse empreendimento, você vai estar vendendo para moradores de Brusque ou para pessoas que pretendem vir morar em Brusque. Quando você lança no litoral, por exemplo, Balneário, Itapema ou qualquer outra cidade, Florianópolis, você lança um empreendimento, você vende para o mundo inteiro. É o mundo inteiro que compra apartamentos em Balneário Camboriú. Tem gente de Miami que compra apartamento em Balneário para passar temporadas. Então é uma coisa assim, não cabe na nossa cabeça imaginar o tamanho desse mercado no nosso litoral catarinense. Então facilita muito as vendas quando você está vendendo um produto para o mundo inteiro, que é um sonho de consumo de pelo menos uns 80% da população mundial, que vem ali um local para lazer.
do que você vender aqui dentro da cidade de Brusque, onde você vai vender para moradores de Brusque, para trabalhadores de Brusque, para quem realmente quer fixar residência aqui, tá entendendo? Então, aí eu acho que está o grande diferencial e o que faz é com que nossos construtores, alguns deles vão investir no litoral, né? Fernando, no que diz respeito a gente falou sobre essa questão de insumos, né, que vocês têm essa dificuldade, só para a gente ter mais ou menos um patamar. Na questão de empregos, né, que você pode dizer, está se mantendo no mesmo patamar, o setor empregou mais, como é que você pode trazer para a gente? Rodrigo, assim, até hoje não desempregou, tá? Desde que começou a pandemia, nosso setor vem numa crescente, vem empregando. Só parou ali umas semaninhas, ali em março? Mas foi muito pouquinho ali no início, mas a gente conseguiu, o que o Dirley comentou no início, nós fizemos um movimento muito bem articulado, de toda a construção civil. O segmento da construção civil em Santa Catarina, nosso presidente da Fiesc, o Mário, ele era construtor em Joinville, tá? Ele é do nosso ramo, e quando nós temos um diferencial em praticamente todo o Brasil, aqui em Santa Catarina, os Sinduscons são por cidades ou por micro-regiões. O que acontece na maior parte do Brasil é que os Sinduscons são a nível estadual. Por exemplo, você vai lá em Minas, tem um Sinduscon sediado em Belo Horizonte, que atende o estado inteiro, um estado gigante como é Minas. São Paulo tem 4, 5 Sinduscons só nas grandes cidades, nas grandes metrópoles. Aqui no Paraná também, 3, 4 Sinduscons que atendem. E aqui não, nós temos Sinduscon em todas as micro-regiões. Isso facilita quando você precisa de fazer uma articular com todos os presidentes de todas as micro-regiões, articular junto ao governo do estado e mostrar um plano de trabalho. Nós fomos muito felizes que o SESI saiu na frente aqui em Santa Catarina e lançou programas de segurança do nosso trabalhador na construção civil, tanto assim que nós tivemos muito pouco, mas muito raros problemas de coronavírus na construção civil. Nós não tivemos. Por quê? Porque nós construímos um ambiente seguro para os nossos trabalhadores, mais seguro do que eles estando em casa. E nós conseguimos mostrar isso para o governo do estado. Então, lá atrás, quando nós conseguimos articular e voltar muito rápido o nosso segmento, isso fez toda uma diferença também para que esse setor continuasse empregando durante todo o ano de 2020 e estamos mantendo agora em 2021. Como a gente disse, a grande preocupação nossa, o grande medo nosso é justamente insumos, que é um absurdo no Brasil faltar-se insumos para uma obra. Insumos básicos, tá? Por despreparo da nossa indústria, que não tem condições de atender esse mercado. Mas também não tem uma especulação aí nesse meio? Não vejo como especulação. Não, eu acredito assim, que as usinas lá no começo da pandemia não acreditaram que o mercado pudesse crescer e acontece esse desabastecimento por despreparo, no meu modo de entender. Eu acho que não é especulação. Mas não nesse setor do aço, mas eu vejo aí, eu converso, você sabe que eu converso com vários, né? Eu vi já de empresário dizer que tem uma obra ali perto onde eu moro, que terminou e foi entregue agora no final do ano, e esse pessoal já está com uma outra obra no Santa Terezinha. Aí a pessoa disse para mim, olha, nós estamos fazendo a contratação já da matéria-prima e, por exemplo, janela, aliás, vidro. Bom, o vidro também deu um aumento maluco, coisa que você tem aqui, a matéria-prima aqui, está tudo aqui. Vou dar um exemplo. Nosso parceiro, a Calver Mineração tem extração de pedra para fabricação de vidro, que é uma das de maior qualidade do Brasil. Quer dizer, a matéria-prima está lá, assim como está em vários outros lugares. Então você não tem falta de matéria-prima. E o preço está nas alturas. Então não é especulação isso, Fernando? Eu não vejo como especulação. O que eu disse, tá, Odilei? Num primeiro momento,
quando entrou a pandemia, as indústrias não acreditaram que o mercado fosse reagir tão rápido. Então não tem, e pararam não tem as atividades. Não tem produto, não tem processamento do produto. A capacidade de processamento é que está esgotada. O que aconteceu? Desabasteceu-se todas as lojas, desabasteceu, muitos construtores não compraram como vinham comprando, fazendo pedidos a médio e longo prazo, porque desacreditaram no mercado. E isso fez com que gerasse toda essa questão desse desabastecimento, né? É lógico, muitas empresas também aproveitam esse horário, essa falta de matéria-prima, essa dificuldade, para reajustar seus preços, né? Isso no Brasil é normal, é a demanda e procura, né? Quando você tem oferta e procura, se tem muita oferta de um produto, normalmente ele tende a baixar. Tem muita procura, a demanda aumentou muito, isso o pessoal com certeza eleva os preços, mas eu não acredito que seja, eu acredito que seja realmente questão de desabastecimento mesmo, capacidade de produção. Eu vou fazer um intervalo comercial. Estamos falando aqui com o Fernando de Oliveira, que é presidente do Sinduscom. Ao lado de Rodrigo Santos e também de Valdomiro da Mota, estamos entrevistando o presidente do Sinduscom, o Fernando Oliveira da Mota. São 8h24. O Márcio Bressan está mandando aqui uma mensagem. Pois não. Relacionada à entrevista. Deixa eu ver o que ele diz aqui. Bom dia, rapazes. Eu senti na pele isso aí, Valdomiro. A minha casinha, 70 metros quadrados, eu gastei uma média de 19 mil a mais que estava previsto. Se fosse para começar hoje, eu não teria condições de entrar nela. Então é horrível demais. Ou seja, encarece tudo, né? A gente fala de empresário, mas a gente encarece tudo, exatamente. Qual é o item que mais... o item Celeste, cimento, concreto, aço, qual é o item que teve maior aumento? Eu acredito que foi o aço e o cobre. Nós estamos falando em quantos por cento? Eu te falei, só do ano passado do cobre foi 144 de janeiro a dezembro. Fora esse ano que deve ter mais uns 20 de aumento já. O aço eu não sei te precisar quanto que foi, mas deve ter sido até um pouquinho mais. Mas já está previsto um reajuste. O alumínio agora, também, né? Foi nessa faixa, tá? Está previsto já um reajuste agora também, né? Para essa semana em diante. Né? Do aço, sim. A partir de 1º de abril tinha mais de 10% a 15%. É pelo dólar? Não. O aço não deveria ser pelo dólar, tá? As usinas são nacionais, a matéria-prima nacional, tem como produzir tudo aqui. O cobre não, o cobre como é produzido nas minas do Chile, quem determina o cobre a nível mundial é a Bolsa de Valores de Londres, e isso depende de estar atrelado diretamente ao dólar, desculpa. Então esse é dólar, não tem o que fazer. E isso recai também sobre, agora está na época de convenção coletiva, né, Fernando? De negociação. Sim. Né? Como é que está, em que pé que está essa situação? Bom, senhor, nós recebemos a pauta de reivindicações do Sintricombi, tá? Nós já temos no estado uma das melhores convenções coletivas de trabalho de todo o estado, tá? Para nosso segmento. Então, a gente preza muito também pelos nossos colaboradores. A gente sabe que qualquer empresa, um dos bens mais preciosos que ela tem são seus colaboradores. O carro-chefe é quem faz mover toda a empresa. O sucesso e o insucesso de uma empresa, pode ter certeza, principalmente no ramo da construção civil, está diretamente ligada aos colaboradores. Então a gente sempre procurou valorizar bastante nossos colaboradores, e por isso a gente tem uma facilidade muito grande nas nossas negociações coletivas. Sempre quando a gente vai tratar de negociação coletiva, a gente não tem muito problema, até porque a gente tem um relacionamento muito próximo também. Durante todo o ano, não só nesse período de negociação coletiva, mas durante todo o período do ano, a gente tem uma negociação, uma parceria muito grande com o Sindicato Laboral, onde muitas demandas a gente procura atendê-las juntos, dando as mãos para que aconteça mais rápido, como é um caso das fiscalizações que a gente faz em obra, para que a gente tenha obras mais seguras, para não ter problemas. Então, a gente já vai junto, o Sindicato Laboral e o Sindicato Patronal, para fazer essas fiscalizações, e na realidade não é bem uma fiscalização, é uma orientação
a todas as empresas do nosso segmento, aí são associadas, não associadas, mas desde que seja na construção civil, a área da construção civil, a gente vai estar visitando essas empresas e orientando e informando, até porque a gente não tem poder de punição, ou seja, a gente não pode chegar lá e multar uma obra, multar um empresário ou fechar uma obra, nós não podemos fazer nada disso. Nós estamos ali para orientar e organizar todo o nosso setor. Organizar fazendo com que tenha uma competição leal entre os diversos competidores do segmento, os diversos construtores, né? Como assim ter uma competição leal? Todo mundo tem que estar com carteira assinada, todo mundo tem que competir de igual para igual, com segurança, com limpeza de obra, com EPI, dando todas as condições para todos os colaboradores, porque uma vez que todas elas estão fazendo tudo isso, existe uma competição leal. O custo que tem uma, a outra também tem. Para não ficar esse negócio de ficar um tomando o empregado do outro, um tendo preços diferenciados do outro para o custo de uma mesma obra. Então, para não ter isso, a gente procura ter essa organização no setor e a gente sempre faz isso junto, né? Então, como eu estava te falando, eles passaram para a gente uma pauta de reivindicações e eu tive uma conversa preliminar quando eu recebi essa pauta do Isaías, onde ele colocou para mim: Fernando, a gente entende que nós estamos passando por um período de pandemia, a gente entende as dificuldades do setor, quanto à matéria-prima, quanto aos aumentos, enfim. Só que o nosso colaborador também, ele precisa se alimentar. E a cesta básica aumentou bastante, nós tivemos uma inflação, provavelmente, segundo as fontes que a gente tem do Diese, deve chegar em torno de 6,99. O índice de NPC acumulado dos últimos 12 meses, que é de abril a abril, né? Até 30 de abril. Então, esse 6,99 seria uma reposição salarial mínima para que se pelo menos acompanhasse a inflação. Na pauta de reivindicação deles, eles não pediram muito acima disso, eles pediram 9% de reajuste para todos os pisos e para todas as categorias, para todos os salários. Então, daria um pouquinho acima da inflação do INPC que vai ser calculado, né, que imaginamos que vai ser isso. Normalmente o Diese não tem errado nisso aí, o cálculo deles tem sido bastante preciso todos os anos. Então, se ficar em torno de 6,99, eles pediram 9, estão pedindo 2% de ganho real, né? Nos pisos a gente sempre tem tido uma consciência de que nossos pisos estavam muito abaixo do mercado, comparando com o Balneário, com o Itapema, que paga-se um pouquinho mais. Então, para a gente dar um ganho todo ano, a gente vem dando um ganho acima da inflação nos pisos, para que se tenha um valor de piso mais justo aqui para a nossa região também. Então, isso a gente já tem vários anos procedido dessa forma. E as outras coisas da convenção ali, mais ou menos, não pediram mais nada, mantiveram. Né? Nós tivemos uma reunião com a diretoria do Sinduscom na semana passada e acreditamos que não vai ter muito problema para a gente fazer esse acordo esse ano, fechar essa convenção coletiva, tá? Que os valores estão bem próximos, né? Eu vou ter uma conversa com o Isaías, onde a gente vai levar uma contraproposta para eles, e eu acredito que não passe desse mês, a gente lá até finalzinho do mês ali, a gente tem essa convenção fechada e a gente vai poder estar divulgando esses números. A gente não quer falar nada em números do que a gente vai fazer de contraproposta, até para não antecipar coisas que não estão definitivas. Vamos esperar uma conversa com ele e levarmos uma contraproposta e em seguida, provavelmente, talvez eu e o Isaías podemos vir aqui já falar de convenção fechada e de mais um ano sem problema. O ano passado, só para vocês entenderem, como estávamos em pandemia, grande parte das categorias que tinham data base em março, abril, maio, todas elas não deram reajuste algum. Por quê? Porque a lei facultou isso. Alguns entendimentos disseram que não, em função de pandemia não precisa dar reajuste e tal. Só que isso
prorrogou por 90 dias, por 120 dias, e quando fechou lá os 120 dias que tiveram que fazer a negociação, aí muitas categorias tiveram que dar retroativo. Então, na nossa reunião de diretoria do Sinduscom, o que nós conversamos? Entre dar retroativo ou dar já agora e definitivo, nós preferimos dar definitivo. Porque depois não fica resíduo nenhum para você ter que pagar retroativo. Algum questionamento. Exatamente, depois. algum questionamento. Não encarece também. Então, né? assim, ó, a gente entende que é um direito do nosso trabalhador, do nosso colaborador, de no mínimo ter a reposição das percas pela inflação. E aí já facilita mais a gente já ir pagando essas percas mês a mês, do que você deixar isso acumular. Quando chegar lá para setembro, outubro, você tem que pagar tudo junto, todo esse retroativo desses valores que deveriam ter sido reajustados e não foram. Então, eu acredito que a nossa convenção não vamos ter muito problema novamente, e eu só não quero antecipar nada sem estar uma coisa mais ou menos definida já com o presidente do Sintricombi também, que é o Isaías. Depois que eu fizer essa conversa com ele, a gente já pode vir aqui e se realmente for isso que a gente chega numa conclusão, já dá uma notícia dizendo, olha, fechamos a convenção novamente e vamos ser, a partir de maio, já vamos ter esses reajustes para a nossa categoria sem problemas. Ô Fernando, é importante a gente conversar sobre isso no intervalo, mas é importante a gente falar sobre isso porque é um evento muito importante que o Sinduscom organiza a cada 2 anos, que é a Fertec, que é um evento que, todas as edições que já aconteceu, foi de grande sucesso, enfim. Vamos falar sobre depois do intervalo? Pode ser? É uma bronca que eu tenho que chamar o intervalo comercial. Depois a gente a gente fala sobre Fertec. Muito bem, vamos ao intervalo comercial. Estamos entrevistando aqui o Fernando de Oliveira, que é presidente do Sinduscom, ao lado do companheiro Rodrigo Santos e Valdomiro da Mota. Pois não, Valdomiro? Então, falávamos anteriormente, eu vou devolver a palavra para o Rodrigo. Rodrigo ia perguntar justamente sobre a Fertec, né, Rodrigo? Porque a Fertec, eu acho que ela é importante, e eu acho que ela é mais importante nesse momento justamente para marcar essa questão de retomada, né? Porque a Fertec é uma feira que ela tem desde material de construção, passando pelo setor imobiliário, né? E ela foi um sucesso. Todas as edições que aconteceram, a última foi em 2019. Foi um grande sucesso. E 2021, né? Ano ímpar, é ano de Fertec. Como é que está a situação da Fertec, Fernando? Sobre venda de estantes e, claro, sobre a questão de confirmação do evento, que sempre acontece lá para setembro. A princípio, realmente foi lançado, nós fizemos o lançamento dela, final do ano passado. A data é 15 a 19 de setembro de 2021. Os espaços, os estandes estão sendo comercializados, já tem uma boa parte dos estandes já foram vendidos, os contratos já estão fechados. A Fertec está confirmada a princípio, até porque, como eu havia dito antes nos bastidores, segundo as perspectivas aqui do nosso secretário de saúde, Dr. Oswaldo, em reunião semana passada na Associação Comercial, ele disse que acredita que até final de maio, 70% da população brusquense, população adulta, esteja imunizada com vacinas. Confirmando isso, nossa feira está tranquila, nossa feira é só em setembro, então nós temos maio, junho, julho, agosto, então temos um tempo bastante tranquilo. Mas independente disso, nós temos, eu tenho conversado com a Rosângela, que é da Andrade Eventos, que organiza a feira para a gente, e nós demos um prazo até 15 de julho, como prazo final para confirmação ou desistência da data, e muda-se para o outro ano. Até porque o pavilhão a gente sabe que hoje é utilizado para outros fins, que é a questão centro de triagem, né? Centro de triagem, né? E talvez ficasse um pouco complicado ter feira e continuar com o centro lá junto, enfim. Mas acreditamos que não vamos ter problema, eu acredito que a feira vai ter, até porque o setor, não só o setor, mas a questão de eventos no Brasil precisa retomar, a gente sabe disso, na Europa já está acontecendo feiras, então eu acho que aqui no Brasil, o segundo semestre, as feiras que tiverem, eu acredito que todas elas vão poder fazer, até porque na feira também, a gente sabe que é um ambiente relativamente seguro, tá?
Lá consegue se manter um distanciamento, não é um aglomerado tão grande, uma concentração tão grande de pessoas num espaço tão pequeno assim. É um espaço amplo lá, os estandes são estandes amplos também, e que a gente consegue ter uma segurança, medindo pressão na entrada, utilizando máscara, enfim, esses protocolos a gente com certeza não vamos abrir mão deles tão cedo. Eu acho que isso veio para ficar por um tempo, né? Então nós vamos precisar de manter esses protocolos, mas acreditamos que a feira vai acontecer e, se Deus quiser, vai ser um sucesso, até porque grande parte dos estandes já foram comercializados. Então entendemos que não vamos ter problema quanto à feira desse ano. E o que em relação às outras edições, é uma pergunta óbvia, né, que a gente sempre faz, mas sempre se aguarda uma expectativa de novidade. Apesar dessa pandemia toda aí, já se trabalha com alguma ideia de inovação em relação às edições anteriores? Assim, a nossa feira sempre a gente buscou trazer novas tecnologias, A gente está pensando em trazer um palestrante de renome esse ano novamente. Foram coisas que alguns anos a gente conseguiu, outros anos a gente não fez, né? Mas a gente imagina um palestrante de renome, principalmente motivacional, até porque nós vamos estar voltando de uma pandemia que vamos precisar de muita motivação para tocar os nossos negócios, para tocar os nossos eventos. Nessa pandemia, com certeza, tem muitas novas tecnologias que estão sendo difundidas e que muita gente não tem conhecimento, até porque com a dificuldade de locomoção das pessoas, isso dificulta também essa divulgação de novas tecnologias, né? Então acreditamos que empresas vão estar interessadas em estar fazendo lançamentos de produtos ali, coisas para facilitar a vida do construtor, né? A AMP inovou na edição aí de fazer uma pró-negócio online, virtual. Em algum momento chegou a passar vocês chegaram a cogitar, fazer alguma coisa? Claro que depende, daqui até setembro, nós temos ainda muita estrada pela frente, mas ao mesmo tempo está aí, né? Passa rápido. Se pensou em algum momento em fazer alguma coisa nesse sentido, Fernando, não? Não, a Firetech, infelizmente, nós não temos como fazer ela online, porque a pessoa precisa ver equipamentos, novas tecnologias, não tem como você fazer uma demonstração online, fica difícil. Acreditamos que não teria uma boa aceitação também. A parte de móveis e decorações, que é um item forte na nossa feira também. A pessoa quer ver, quer sentir aquilo ali, não é simplesmente olhando na tela da TV que você vai comprar um jogo de sofá que tem uma nova tecnologia, por exemplo. Você tem um sofá que muda de posição, que consegue ter uma vibração para que proporcione um relaxamento. Como é que você vai mostrar isso na TV? É difícil, se a pessoa quer sentir para ver como é que é no real, né? Então, online, se não tiver condições de fazer ela presencial, online nós não vamos fazer. A feira vai acontecer presencial. E, na pior das hipóteses, prorroga-se por mais um ano, mas acreditamos que online não temos como fazer. Muito bem. São 8h47. Agradeço ao Fernando de Oliveira, que veio aqui, falamos aí sobre a situação do mercado da construção civil, a questão da matéria-prima, e também essa situação que em breve vai ser resolvida, ou está se encaminhando para isso, que é a definição, junto com o Sindicato dos Trabalhadores, sobre os reajustes salariais. Só para finalizar, então, até quando isso vai ficar resolvido? Até quando vai... Da convenção? Da convenção? A convenção, até o final de abril, nós temos que ter definido ela, tá? Então, até dia 30 de abril, a gente tem que estar com ela fechada, ou não fechada, mas de qualquer forma, eu acredito que até dia 30 a gente está com ela definida e fechamos para não ter problema. Fernando, obrigado. Obrigado, Irlei, obrigado, Damota, obrigado mais uma vez pela oportunidade, né? E um bom dia a todos. Muito bem.